Olá, pessoal. Nesse bate-papo, vamos falar sobre edital. E quem vai falar com a gente é a Luna Rabete, produtora cultural desde 98. Bora? Bom, prazer, eu sou Luna Rabete. Eu iniciei aí na produção cultural em torno de 98, 99, né? Eu tinha 18, 19 anos. De lá para cá, agenciei alguns grupos, né? Atualmente também agencio grupos, coletivos. Eu participo da empresa Movimentar Produções Artísticas, junto com a minha sócia Vanessa Soares, né? A gente já realizou algumas atividades, algumas ações, né, na área da cultura. Dentre elas, a gente já trouxe uma dupla de Nova York, que se chama Oxum, a Sandy Isidori. Então, a gente também trabalha com grupos internacionais e nacionais. Também presto serviços para uma empresa que se chama Crush Assessoria, né, com a Neri Bento, com a Cristina Dias, e participo de um coletivo na qual eu estou presidente, que é a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que é um coletivo que está presente aí em 17 estados, e nele a gente organiza fóruns, né, nacionais, fóruns federais, estaduais, dentre outras atividades de formação, oficinas, workshops, né, e é um coletivo social, né, e que sempre está aí participando de alguns editais. E também participo do Instituto Coletivo Esperança Garcia, que é um coletivo que atua especificamente num território que se chama Quilombo da Parada, que fica em Uhum. Taipas, né, zona oeste de São Paulo. Então, seriam esses coletivos que eu participo e as empresas que eu participo enquanto produtora cultural. Normalmente eu ofereço alguns cursos, né, principalmente agora que entraram vários editais por conta da pandemia, né, então muita gente tem procurado aí para, tanto no particular, me contratam no particular, quanto também em grupos, né, atualmente estou dando oficinas de escrita de editais na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, e é isso, um pouquinho da minha história. E você, o pessoal te contrata para escrever projeto e você também tem os seus próprios projetos, é isso, né? Isso, eu tenho os meus, né, na qual, dos coletivos que eu participo, né, eu que escrevo, e da empresa também, para os artistas que trabalham com a gente, e as pessoas me contratam tanto para escrita de editais, quanto também para orientar, explicar como que funciona, que as pessoas têm essa ansiedade, que eu acho importante, de querer aprender, né, a como escrever em editais, porque aí, a partir daí, começa a escrever em todos os demais, né? Então, normalmente abre uma lei de incentivo, as pessoas me procuram, a gente vai escrevendo junto, eu vou explicando como que funciona todo o processo para proponente ou proponente, né, entender como funciona a escrita para nos próximos da sequência, né? Acho que é bem importante essa parte. Sim, ainda mais nesse momento, os editais nunca se fizeram tão importantes, né? Quanto eles já sempre foram, né? Mas eu acredito que nesse momento, muitos artistas, eles têm, que não, nunca trabalharam com projetos, estão tentando aí pegar um pouco mais de conhecimento e pegar a sua fatia também, né? Exato, é verdade. E, e e chegando agora nas questões, eu queria que você me explicasse qual que é a diferença entre editais públicos e privados. Os editais públicos são aqueles que são leis de incentivo, né? Incentivo com verba pública, né? Então, seriam políticas públicas na área da cultura, né? A gente está tratando aqui da área da cultura, né? Então, seriam políticas públicas para a cultura, que é destinada uma verba do governo federal para algumas ações, né? A gente tem a Lei Rouanet, por exemplo. Essa verba vai para os estados, né? Então, os estados, o governo estadual, eles também disponibilizam verba para a cultura e os municípios também. Então, como eles vão distribuir essa verba? Eles criam editais, né? Então, esses seriam os editais públicos. Os editais de empresa privada, existem captação de recurso, né? Que você pode enquanto escrita, né, de projeto. Você pode mandar para essas empresas, aí você pode captar tanto pela Lei Rouanet, caso a empresa seja inscrita na Lei Rouanet, como você também pode estar captando através de editais próprios dessas empresas,
né? Tem muitas empresas que fazem editais próprios, aí são editais para selecionar os projetos na qual elas querem investir, ou você pode captar direto com o contato, né, que você tiver dentro dessas empresas. Então, a diferença é essa, que edital público é com verba pública, edital privado é com verba da empresa privada ou em parceria com o público, né, que as empresas privadas também podem distribuir através do público por lei de incentivo fiscal. Tá. Essa parte das empresas privadas, normalmente as empresas têm alguma tipo relação, empresas que elas entram nessa parte de captação de recurso, tudo. Normalmente, como a pessoa ela consegue procurar isso? A pessoa enquanto empresa? A pessoa, não, enquanto a pessoa que está com um projeto, ela quer captar recurso, normalmente as empresas, elas normalmente têm algo que fala sobre isso, elas abrem editais, é só você procurar empresa grandes para poder entender. Normalmente, como que as pessoas conseguem captar recursos através de empresas? Certo. Então, as empresas, elas podem se cadastrar, né, na Lei Rouanet, por exemplo, né? Então, assim, o que seria a Lei Rouanet? Ela é uma lei de incentivo fiscal, que é federal, né? E Uhum. aí ela possibilita que tanto pessoa jurídica, que seriam empresas, né? Então, que também pode ser, as empresas elas podem se cadastrar na Lei Rouanet, e aí elas têm aí em torno de 4%, né, que elas podem, da taxa de imposto de renda, elas podem doar para esse incentivo, né, esse incentivo cultural para esses projetos. E que também é interessante falar, é importante falar, que cidadãos comuns, né, pessoa física, também pode entrar na Lei Rouanet, dando aí esse incentivo fiscal aí de em torno de 6%, tá? Então, são as duas formas de você contribuir com a Lei Rouanet, para você contribuir com os projetos. E aí eu, no outro lado, enquanto escritora de projetos, né, enquanto querendo passar o meu projeto, eu posso me cadastrar na Lei Rouanet, né? Aí você vai mandar os seus documentos no sistema Salic, tá? Você vai escrever sua proposta, você vai mandar os seus documentos, vai preencher todo um formulário. Se você for aprovado, né? E não é tão difícil, eu sempre incentivo as pessoas a tentarem, tá? Se você for aprovado, tudo certinho, a sua proposta vai virar um projeto e aí você vai estar apto a fazer essa captação de recursos. O que é estar apto a fazer captação de recursos? É você ter uma carta do governo dizendo, olha, essa pessoa está ok, o projeto dela está ok, documentação dela está ok. Atenção, empresas que estão cadastradas na Lei Rouanet podem oferecer o imposto, né, que vocês pagariam, essa porcentagem, para esse projeto, para essa pessoa, porque está tudo certinho, né? Então, para você captar recursos de empresas, é importante você se cadastrar na Lei Rouanet, fazer todo esse processo, e aí você vai com a carta de captação em busca dessas empresas. Quando você se cadastra, você também já vê todas as empresas que estão cadastradas lá. Esse é um jeito. O segundo jeito é você se atentar às aberturas de editais de empresas privadas, né? Então, por exemplo, a Natura abre, os bancos abrem, Banco do Brasil abre, Banco Itaú abre, né? Então, se você vê várias empresas, elas abrem editais próprios, né? Então, elas lançam lá o edital, você vê toda a documentação que precisa, se o seu projeto se enquadra, né, na proposta, e participa do edital, faz a inscrição no edital, né? Então, seriam essas duas maneiras. Ou a maneira que a gente fala que é a maneira mais antiga, né? Que é você elaborar o seu projeto bonitinho, se apresentar na empresa, no setor de comunicação, no setor de eventos, né? Ver o setor certinho da empresa e fazer a proposta, apresentar a proposta, porque muitas empresas, às vezes, não são cadastradas na Lei Rouanet, mas querem estar apoiando algum projeto, porque o projeto é marketing para a empresa, né? Enfim, tem todo um trabalho social, então também tem essa terceira maneira, que é você apresentando sua proposta para as empresas para captação de recursos. Entendi. E tem nessa parte da Lei Rouanet, tem algum período que as empresas procuram projetos
para entrarem como patrocínio? Normalmente, o ideal é você sempre se organizar de um ano para o outro, né? Você não consegue de imediato já, olha, vou captar esse recurso agora então o ideal é você se planejar, porque a maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, elas fazem o planejamento anual. Então, assim, elas já prevêem tudo que vai gastar no ano seguinte. Então, esse ano, elas já se organizam para o ano seguinte. Mesma coisa o governo, tá? O governo também faz isso. Então, o ano que vem vai ter a Lei Aldir Blanc, né? Então, eles já organizam, vê quanto que vai ter que, né, guardar e tudo mais para o ano seguinte. Então, o ideal é sempre você organizar para o ano seguinte. Mesma coisa com os editais. Quando você participa de um edital agora, né? Você só vai executar o seu projeto no ano seguinte. A gente tem uma aspas, né, por conta da pandemia, que a maioria dos editais abriram agora no começo do ano, já para você executar tudo nesse ano, porque a verba ela estava aí congelada, né, enfim, passou por vários processos. Então, é uma exceção por conta da pandemia. Mas, tirando essa exceção, normalmente é de um ano para o outro. E tem algum site que é comum as pessoas acessarem para ter o conhecimento de todos os editais culturais, ou não? A pessoa tem que começar fazendo uma pesquisa aí, começar, né, montar, né, os links que precisa, sempre estar entrando para dar aquela checada. Seria um sonho, né, ter todos os editais no único lugar, né? Mas tem algumas pessoas que fazem essa busca de editais e colocam no seu site. Eu gosto muito de usar um site que chama Da Gaveta. Da Gaveta tem vários editais, inclusive internacionais, né? Que a gente fica também muito assim dentro do meu município, dentro do meu estado, né? Mas é possível também você participar de editais internacionais e ter essas vivências, essas experiências também fora do país, né? E o Legal. site da Gaveta ele é bem interessante porque a galerinha lá faz busca em vários lugares, né? E consegue colocar tudo no seu site. Mas também é legal a pessoa, que eu acho importante se inscrever, principalmente quem é produtor cultural, no SP Cultura. Por quê? O site da SP Cultura, você faz o seu cadastro, tudo que você faz, enfim, as suas propostas e tal, e qualquer pessoa consegue te localizar ali, né? Então, também é uma venda, você se vender, né? Vender o seu trabalho, você se entender como um produto também, tá? Para que você também possa ter esses acessos desses lugares. É, E tem, que eu acho importante, sempre estar de olho nos editais fixos, né? Por exemplo, o PROAC sempre é edital fixo, então ele tem o período certinho para abrir, né? E dos municípios, né? Também ficar de olho nos editais de município, que também normalmente ocorrem todos os anos, né? E depende de cada município, né? Ficar de Essa olho até é nisso uma aí. pergunta que eu ia fazer, né? Quais editais eles têm uma previsão certa no calendário para acontecer? Apesar que teve também essas diferenças por conta da pandemia, né? A pandemia, ela veio assim, né? Trouxe coisas ruins e trouxe coisas boas, né? Vamos falar das coisas boas. As coisas boas foram os editais e a busca por mais pessoas, né, de buscar esse conhecimento de escrita de editais. Isso foi muito bom, porque muitos editais até, inclusive, acabavam caindo, né, assim, juntando. Tinha um edital específico para tal, vamos supor, edital específico para hip hop, edital específico para cultura negras. O hip hop não tinha tantos inscritos, culturas negras não tinham tantos inscritos, juntos os dois. Então, isso é uma perda para a categoria, né? Então, por exemplo, a galera do hip hop que se competia com a sua área, agora, além da sua área, também está competindo com culturas negras, que é bem ampla, né? Que aí já entra samba, entra, enfim, várias outras categorias, né? Então, o que foi bom foi isso. Muita gente está escrevendo, muita gente que nunca imaginou em escrever está escrevendo, né? Então, está aumentando e eles estão vendo a realidade, né, de eles, enquanto governo, da necessidade de se investir em políticas públicas de cultura, né, investir em mais editais, aumentar a verba de editais, porque tem muita gente que precisa, né, principalmente na pandemia, que muita gente, produtor cultural, como que você iria trabalhar se não fosse essas leis de incentivo?
se está tudo fechado, seus artistas não estão, né, se apresentando, não estão, você não está conseguindo captar recursos, tá toda uma dificuldade, né? Muita gente desempregada, o setor cultural foi muito atingido, né? Então, você precisou por necessidade, não foi pelo, né? Não foi pelo amor, foi pela dor, né? Você por necessidade precisou aprender ou buscar alguém que entendesse, né? Então, isso foi extremamente importante. E você deu um exemplo, foi pro próprio PROAC, né? Que tem um edital que ele mistura a cultura hip hop, cultura negra, outros. E aí eu queria aproveitar isso e você tirasse essa dúvida, qual que é essa diferença do PROAC direto, né? E o PROAC editais. E qual que é a importância para se inscrever neles? Certo. Lembrando que o PROAC, ele é a nível Estado de São Paulo, né? Então, todas as pessoas que moram há mais de 2 anos, que atuam dentro do Estado há mais de 2 anos, podem participar, tá? Tanto pessoa física quanto empresa, né? A diferença entre ambos os PROACs, né? Tanto direto quanto editais, é que o PROAC Editais, ele já existe há alguns anos, né? Ele tem várias categorias, aí você pode ver aquele que você se enquadra, né? Então, tem editais de circo, editais de culturas negras, editais de teatro, por aí vai, né? São vários editais. Esses editais, eles são valores fixos, né? Então, você tem um edital que você pode usar 50 mil, 100 mil, 150, 200, né? Então, são valores fixos. Lembrando que o edital, por ser um valor fixo, o valor, vamos supor, daquele edital é 50 mil, se você fizer 51 mil, pode? Não pode, seu projeto vai ser inabilitado. Você pode fazer 45 mil? Não pode. Tem que ser exatamente o valor fixo do edital, tá? Assim como tem editais que vai estar escrito até 50 mil. Então, se é até, pode fazer menos? Pode, tá? E tem aqueles editais que são no mínimo X, no máximo X, né? Por exemplo, Fomento da Periferia de São Paulo. É no mínimo 120 e poucos mil e no máximo 300. Pode fazer nesse intermediário? Pode. Pode fazer menos 120 e poucos mil? Não pode, porque é o mínimo. E também não pode ultrapassar. Então, sempre ficar de olho nisso, porque muitos projetos são inabilitados por planilha orçamentária, né, por colocar fora daquilo que o edital está pedindo. Então, os editais, o PROAC Editais, ele já está aberto, ele vai até julho, então é importante vocês, ele sempre fica nesse período, tá, aí de maio a julho, é importante sempre ficar atento, tá, atenta nisso, né, nesses prazos. O edital direto, é a primeira vez que ele está acontecendo, tá, esse ano. Na verdade, ele era o edital ICMS, que o Estado fazia, tá, também de captação de incentivo fiscal, né? O ICMS, ele não existe, né? Pelo menos esse ano ele foi extinto. E aí, o que eles fizeram? Ao invés das empresas, dos editais ICMS irem em busca, desculpa, dos projetos irem em busca dos incentivos fiscais, dessa captação, como ele já tinha uma verba, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, empresas, pessoas, vocês não precisam ir atrás da pessoa jurídica para captar. Nós já temos esse valor aqui. Então, esse ano, o edital ICMS não existe, virou edital direto, né, o PROAC direto, e já tem os valores fixos lá para você usar no seu projeto, tá? Então, também é interessante, quem nunca participou, né, ou se você tem projeto no edital PROAC, também escrever no direto, porque você também pode, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, participar desses editais, tá? E tem um terceiro PROAC, que é o PROAC Lab, que ficou aberto, né, no final do ano, muitas pessoas participaram, que foi esse auxílio emergencial, né? Embora seja um auxílio, você foi obrigada a fazer projetos com esse auxílio, né? Não foi diferente do auxílio de R$ 600 que o governo deu para as famílias, né? Que você recebe, ok. Você teve que executar, fazer planilha orçamentária e prestar contas. E o LAB tem que ficar de olho nos seus municípios, porque teve uma verba congelada desse LAB e que foi liberada, né? O setor cultural brigou por isso e tudo mais e conseguiu essa liberação dessa verba.
e essa verba, ela foi para os municípios. Então, é importante que cada município fique de olho, porque vai abrir novamente, em alguns lugares já abriu, o LAB, tá? Que é para usar esse restante da verba aí que estava congelada e que foi liberada. Importante. Uma dúvida, nessa parte que você falou sobre valores fixos e você colocar na sua planilha orçamentária ter que atender isso. Então, você vai lá adaptar os valores para fazer certinho. Na hora da prestação de contas, vai ter provavelmente uma diferença, né? Pode ser que sobre esse valor. Isso acontece. Pode acontecer, porque de repente você previu na sua planilha que, vamos supor, você vai comprar uma máquina fotográfica que custava, você, né, fez lá 3 orçamentos, tirou uma média, custa 3.000. Então, você colocou na sua planilha 3.000. Quando você vai executando, tem uma mega promoção, essa máquina não é mais 3.000, é 2.000, vai sobrar 1.000. O que eu sempre oriento? É tão difícil a gente conseguir passar projeto e captar recurso, que é muito triste você ter que devolver esses 1.000, né? Porque se sobra no projeto e você vai finalizar, você tem que devolver para quem investiu, porque você não usou, né? Então, se for empresa privada, você vai devolver. Se for órgão público, eles vão emitir um boleto para você devolver para os cofres públicos o que sobrou, tá? O que você pode fazer antes do término, né, do projeto, conversar, sempre documentado, sempre por e-mail, tá? Sempre documentar, e avisar, olha, sobrou R$ 1.000, porque a câmera era 3, ficou 2, paguei 2, R$ 1.000. Gostaria de usar esse R$ 1.000 em... Aí você prevê aonde você pode usar. Se você está fazendo oficinas, quero fazer mais 2 oficinas, mais uma oficina, depende do valor que você está pagando. Comprei a câmera, quero comprar o tripé. Então, você solicitar com antecedência, não vai usar essa verba, já comprar e depois comunicar. Não pode. Uhum. Você tem que solicitar com antecedência, esperar o ok do governo ou da empresa privada, deu ok, você pega esses 1.000, vai lá e compra, tá? Normalmente, as empresas ou o governo sempre autoriza, mas você Uhum. precisa avisar antes. Então, o ideal é não devolver, porque é difícil, né? A gente Sim. conseguir, aí vai devolver, e sempre tem outras demandas que você vai usar esse dinheiro, que dá para você usar o dinheiro, né? Demanda é o que Então, não falta. essa comunicação, então, sempre ela tá aberta e é tranquila, né? É tranquilo. No governo tem até planilha, modelinho para você solicitar remanejamento de verba. Tem até um modelinho já próprio para isso, tá? Porque isso é muito comum acontecer, tá? Tá. E como que você faz para. Eu sei que por você ter bastante tempo de experiência, às vezes fica mais fácil a dar o valor. Mas como que a pessoa pesquisa o valor justo que ela vai colocar para pagar ela, para pagar as pessoas envolvidas no projeto, a ficha técnica? Tem algum caminho assim que faz um levantamento base de trabalho das pessoas? Essa é uma pergunta bem assim comum, que as pessoas sempre ficam preocupadas, né? Ah, eu estou colocando muito, menos, né? Antigamente tinha uma tabela da FGV que todo mundo usava como base, essa tabela não existe mais. Atualmente, quem está inscrito no sistema Salic, né? Você consegue ir lá e colocando as funções e os valores, e no próprio site já fala, né, se está acima, se está na média, ou quanto que é a média. Mas suponhamos que você não tem esse acesso, né? Você está escrevendo seu projeto agora, é a primeira vez, ou as primeiras vezes, você não tem esse parâmetro. O que eu costumo fazer, dar de orientação, é que você veja em editais que são específicos. Então, por exemplo, no seu município, tem edital de oficineiro, tem edital, normalmente paga por hora, né? E você soma as horas lá para você ter um parâmetro. Lembrando que tem município que paga, vamos por R$ 20 a hora, né? E aí você vai fazer 2 horas, pô, mas eu vou pagar para o oficineiro R$ 40? É pouquíssimo, né? Sim. Então, o ideal é você tentar ver o que é justo, porque se o seu projeto é um projeto, sei lá, de 20.000, de 50.000, né? Normalmente, existe uma base que a gente coloca, né, de gasto. Né? Então, assim, pô, essa pessoa vai contribuir com o conhecimento dela, com
o tempo dela, né? Então, você tentar fazer um valor justo. Não tem, o que eu quero dizer com isso? Que não tem um lugar que fale, olha, é X. Não tem essa tabelinha. Quanto que eu vou pagar para o fotógrafo, para filmagem e tal? Isso ainda não tem, tá? Você vai precisar conversar com o coleguinha para ver, vai precisar ver em editais anteriores quanto que as pessoas colocaram nas suas planilhas, né? Eu participo de um grupo de produtores culturais, então a gente sempre vai se falando lá, meu, quanto vocês estão, qual que tá a média que vocês estão colocando no projeto de vocês e tal, para a gente poder se falar. Como eu escrevo o projeto todo ano, então eu sempre uso como base todo ano. Na capital é mais fácil de São Paulo, porque a gente tem editais específicos. Então, por exemplo, o SESC, ele faz contratação para palestra e paga aí 600, 700 reais. O mês do hip hop paga para oficineiro 1.200 reais. Então, eu uso isso como parâmetro em qualquer outra oficina, 1.200 reais. Porque aí, por que 1.200 reais? Porque o mês do hip hop paga esse valor para o oficineiro. Então, eu entendo que todos os oficineiros vão pagar isso. Né? Então, é buscar outros parâmetros para você ter argumento. Aí precisa ver dentro do seu município se tem esses editais. Se não tem no município, tenta ver no estado, no município vizinho, né? Ou conversar nos grupos. Tá, perfeito. E uma coisa também que eu percebo que é sempre uma dúvida, e eu não sei se varia aliás, varia, né, de edital, mas o que é mais normal? A pessoa física, quando a pessoa faz na pessoa física, né, ela sofre o desconto lá do imposto de renda, aliás, ela tem que pagar depois, tá, prestar conta lá no imposto de renda dela, né? E também na pessoa jurídica, ela tem o desconto da nota fiscal. Esses valores que vai ser descontado, que ela vai ter que pagar, ele pode ser informado na planilha orçamentária? Como regra, não. Porque o que entende-se? Vamos supor, você tem o seu valor lá, então entende-se que no seu valor já está tudo que você vai gastar, já está a sua mão de obra, já está as taxas, né? Então, eles entendem que já está embutido ali. Você não pode abrir na sua planilha orçamentária um campo taxas, né? Isso não pode fazer, tá dentro do seu projeto. Então, você tem que prever, por exemplo, estou me inscrevendo enquanto pessoa física, né? Eu vou ter um custo aí de 27, em torno de 27,5, porque isso pode mudar, né? Mas hoje em dia está em torno de 27,5 de imposto. Então, você prevê aonde você vai jogar esses 27,5. Ele tem que estar embutido dentro dos valores, tá? Você não pode abrir uma linha e colocar imposto de pessoa física, entendeu? 27,5, não pode, tá? Igual pessoa jurídica também, você já tem que prever dentro do valor que vai ficar para você lá, esse valor, essa taxa, tá? E é importantíssimo entrar e você contar com isso, porque senão você conta que vai ter um dinheiro, e aí chega no final do ano, faz imposto de renda, e aí você tem que E, pagar aquele valor absurdo que você não estava contando. Isso sim. aconteceu muito agora na Lei Aldir Blanc, né? Que pegou muita gente de surpresa, que eram as primeiras vezes que estavam se inscrevendo e tudo mais, e ficou nas entrelinhas, né? Assim, pequenininho, não foi uma coisa que foi avisado dentro dos editais e tudo mais que teria essas taxas, né? Então pegou muita gente de surpresa. Mas é importante prever e colocar dentro do projeto de forma que não apareça, não pode abrir essa linha, tá? Tá. E tem um valor certo para a pessoa física de desconto? 27,5, Vinte e sete e que meio. é a taxa isso, que é a taxa de RPA, né? Tá. É, um mesmo projeto, ele pode receber verba do estado e do município? Pode. Porém, você não pode colocar no seu município a compra de uma câmera fotográfica, aí você vai ter uma nota, né, que você vai ter que apresentar para o seu projeto do município. E no seu do estado, você também colocar a câmera, compra da câmera, e usar a mesma nota, né? Porque isso aí você está enganando, né? Você só comprou uma vez. Mas você pode executar o seu projeto com verba do município e do estado, o mesmo projeto, desde que sejam para coisas diferentes, né? Você não vai fazer o mesmo pagamento, né? Pagamento duplo para, enfim, para usar as duas verbas, né? Mas pode, tá? Mesmo E- porque são verbas que vêm de diferentes locais.
Ah, entendi. O mesmo projeto também no caso do o PROAC direto e o PROAC editais também pode ser o mesmo projeto, você pode colocar nos dois, ou nesse caso não tem que ser diferente? Então, você pode inscrever em todos os editais que estão abertos do PROAC, tá? Né? Desde que você se enquadre ali, né, do que tá pedindo, né? Desde que seu projeto tenha a ver lá com a linha, né? E aí você pode escrever, mas assim, não pode ser exatamente igual, tem que ter essa diferença, que é como eu te falei, né? Se vai vir uma verba para o mesmo item, não pode, cai na mesma situação do município e estado, né? Então, assim, você pode escrever, vamos supor, você faz um festival, né? O seu festival, Festival um, né? O nome do festival, estou inventando aqui, Festival um. E aí você manda para o PROAC Editais. Você pode mandar o Festival um para o direto? Pode, desde que sejam contratações de pessoas diferentes, quem vai participar, a verba, sabe? Você destinar coisas diferentes, entendeu? Pode ser o Ah, mesmo nome do projeto, a mesma ideia do projeto, mas os fins têm que ser diferentes. tá. E, e um projeto já realizado num outro ano, ele já passou, pode repetir esse mesmo projeto? Isso acontece? Pode sim, desde que você tenha finalizado ele, porque você tem que prestar contas, finalizar, tá tudo ok, você pode participar novamente. O que está acontecendo esse ano é que por conta da paralisação do ano passado, então assim, ainda tem projetos do ano passado, inclusive de 2019 também, que não foram finalizados por conta da pandemia, que fechou tudo e foram proibidos de participar, ou de continuar, e estão continuando agora. Então, esse ano, especificamente, eles ainda estão autorizando, caso você ainda não tenha fechado o projeto, você participar do edital, tá? Com outro projeto, que você não finalizou Hum. esse. Mas isso é só por conta desse ano mesmo, tá? Mas, em regra, você tem que finalizar, prestar contas, mostrar que está tudo ok para poder participar de novo. Isso funciona independente se é município, estadual? Sim, independente. Porque você tem que provar que você executou todo o projeto, que você teve essa capacidade de encerrar ele, né? Que a sua prestação de contas está certinha, porque você vai apresentar nota fiscal, vai apresentar tudo certinho, e que você encerrou. Porque se você ainda está com o projeto aberto, você ainda não demonstrou que você vai finalizar ele, que está tudo certinho. Então, você não pode participar de um próximo edital. Tem que finalizar mesmo.